que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é abençoador daqueles que o buscam. Então, se pela fé você está aqui essa noite, não tenha dúvidas, você sairá daqui abençoado. Glória a Deus. Deus abençoe meu bispo. Você não vai mudar o método, né? Tá bom então. Eu não vou debater, né, irmão? Cidadão desse tamanho, a gente vai conversar, tem que dar torcicolo e tudo. Também, glória a Deus. Do meu coração, tanto o bispo quanto a bispa, essa família sacerdotal que Deus tem levantado aqui em Brasília, para impactar, irmãos, todas as pessoas que têm acesso a esses irmãos, eles são abençoados. E eu sou uma dessas pessoas, que Deus me aproximou do bispo já há uns 10 anos atrás ou mais, né, bispo? E eu tenho sido muitíssimamente abençoado. A começar pelos meus... Tenho bastante tempo ainda. Tá com saudade, irmão? Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia, por favor. Livro da Legislação de Israel. Quem sabe? Deuteronômio, irmão. Capítulo 8. Livro de Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler 2 textos dentro desse texto, para a gente poder refletir sobre o que Deus me impactou essa tarde, para falar aos corações dos irmãos. No capítulo 8 do livro diz assim, verso 2: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos. No verso 10 diz assim: Quando, pois, tiverdes comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Amém. Eu quero pregar aqui essa noite contra a amnésia. O livro de Deuteronômio, ele é um livro de leis, é uma releitura das leis dadas por Deus a Moisés, enquanto os israelitas estavam em trânsito para chegar à terra prometida. É importante salientar que este é um livro que traz alguns princípios da vida com Deus durante o trajeto para o projeto realizado. Deus não vai trabalhar sem princípios. Deus vai sempre estabelecer quais são os pontos basilares para que você tenha uma vida com Deus que gere resultados. Ou seja, não será uma concessão. Deus vai te dar ordens, diretrizes
Ele vai te dar palavras de comando que deverão ser seguidas à risca. Um dos grandes problemas entre Deus e o homem é com relação à obediência. Se Deus fala e o homem obedece, ele prospera. Se Deus fala e o homem desobedece, ele perde a bênção, ele perde o rumo e às vezes perde até a vida. Porque quando Deus fala com o homem, geralmente é para prevenir, precaver, é sempre preventiva a voz do Senhor com relação a nós. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas, inclusive o amanhã. E Ele vem para nós, revela-nos a sua vontade, os seus projetos, revela-nos o caminho, e se a gente anda no caminho que Ele nos revelou, a vitória é certa. Então, quando Deus fala ao povo de Israel, aqui no Deuteronômio, Ele vai estabelecer alguns princípios éticos, princípios religiosos, ou seja, algumas diretrizes para a liturgia do culto, porque até mesmo o culto para Deus deve ter uma sistemática. Deus não aceita qualquer tipo de culto. É importante isso para nós hoje, porque tem dia que a gente quer dar o culto que a gente gosta para Deus. Tem dia que eu quero oferecer para Deus aquilo que me apraz, aquilo que eu acho que é bom, que está certo. E Deus está dizendo, não é bem por aí. Eu quero o que eu aceito e gosto. Se você não puder oferecer o seu melhor, não precisa entregar nada, porque não vai funcionar. Deus não vai aceitar qualquer coisa. Deus não vai aceitar uma alternativa. Não, tem um princípio. Qual é o princípio? A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, toda admiração em todo tempo. No culto do crente, quando a admiração se desvia para qualquer outra coisa, Deus se ausenta. Por quê? Porque Deus é o centro. Ele é o começo, Ele é o fim, é o alfa e o ômega. Ele tem o poder de colocar, de tirar, de levantar, de derribar, de sarar, de ferir. Ele é Deus essa noite para ser louvado nesse ambiente. Glória a Deus. Princípios de governança, e é importante isso também, porque vida cristã, vida de crente, não pode, não deve ser desgovernado. Vida de crente desgovernado, eu me atrevo a dizer, com todo respeito, que essa pessoa ainda não é crente. Porque quando você se entrega nas mãos de Jesus, Ele toma a direção da sua vida, já não é mais um desgoverno. Tem alguém que está gerindo a sua história. Então aí tem um problema, porque a gente tinha um costume, nós tínhamos uma rotina, e de repente chega Jesus e assume a liderança, e aí você perde o comando daquilo que você tinha costume e começa a viver uma vida diferente, porque agora você não vai viver mais a sua vida, você vai viver a vida de Cristo. É uma coisa meio complexa, mas Paulo tenta dizer, ele disse, olha, a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. E ele chega a dizer uma coisa que eu acho que é super interessante, às vezes eu fico me perguntando, uai, Paulo não tinha muito juízo para afirmar uma coisa dessa, uma vez que o método que ele usa é o método da crucificação, que é um método de sofrimento, que é um método que dificulta respirar, que é um método que vai te levar a mortal. E é um negócio muito sério, mas ele diz, eu estou crucificado com Cristo, ou seja, estou morrendo aos pouquinhos, aleluia, eu estou morrendo aqui nessa cruz com Cristo, até que Ele seja revelado em mim, aleluia, glória a Deus. Então, é importante que sua vida tenha comando, tenha governo.
E aí a gente começa a ter a admiração de quem está ao nosso redor, porque percebe que nós estamos diferentes, estamos andando diferente, estamos falando diferente, cantando diferente, pregando diferente, e às vezes até calado a gente é diferente. Porque Jesus é que está aparecendo em nós. Eu gostaria que todos os crentes resplandecessem a vida de Jesus. Que nós fôssemos reconhecidos sem abrir a boca, sem falar nada. Alguém olhasse e dissesse: se parece muito com Jesus dos crentes. Ele brilha como se fosse um astro, porque a Bíblia diz que nós temos obrigação de resplandecer como astros deste mundo. Oh, glória a Deus! Aonde eu chegar, se houver trevas, as trevas têm que dar lugar, porque eu sou luz, eu resplandeço. Oh, irmão, quando você chega em qualquer ambiente, por mais pesado, caótico e destrutivo que seja, chegou a bênção de Deus, porque você é a bênção do Senhor ambulante, é a luz que ilumina as trevas. Glória a Deus. E daí então, dado estas informações, Moisés vai se dar esse trabalho de recapitular as ordenanças de Deus para com o povo, para que eles fossem prósperos, abençoados perpetuamente. A condição de Deus mantê-los abençoados é que eles seguissem os princípios. E um dos princípios que Deus vai estabelecer para este povo é para que eles não se esqueçam. A memória humana é um sistema extremamente e extraordinariamente complexo. Chega a ser fascinante quando se fala de memória, porque é um sistema que nos ajuda a armazenar, codificar, processar lembranças durante toda uma vida. Nós poderíamos classificar a memória em 3 pontos: memória de curto prazo, memória de médio prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo, os entendidos da área dizem que é a memória de trabalho, que é aquela memória que você usa repentinamente, e às vezes a própria habilidade e o costume de fazer te coloca em movimento automático. A memória de médio prazo, ela consegue te trazer algumas informações não muito distantes. São informações que você adquiriu talvez há 1 ano atrás, talvez há 6 meses, talvez há 1 semana, e quem sabe até alguns dias atrás, mas você tem nitidamente isto patente, para que você possa de alguma maneira fazer uso. A memória de longo prazo é aquela memória que você vai acessar toda vez que precisar trazer para o hoje algo vivido há muito tempo atrás. E isto muitas das vezes te serve de alguns gatilhos. Algumas lembranças boas te traz nostalgia, outras lembranças não tão boas te trazem alguns arrependimentos, ou outras coisas, vários tipos de sentimento. A memória trabalha nesse sentido. E Deus, que é todo poderoso e criou esse dispositivo para que a gente seja um ser humano funcional, ele sabe que se nós lembrarmos do que temos com ele, nós vamos ser uma bênção. Se nós lembrarmos do quanto Deus é tremendo, poderoso, nós vamos ser diferenciados em tudo que a gente fizer. Eu tenho visto o diabo sabotar a mente de muita gente, para que ele não se lembre do cuidado de Deus. À medida em que o tempo vai passando,
Há alguns que chegam a dizer em tempos de conflito, de combate, de provas, de tribulações: Deus não me ama, Deus não está me vendo, Deus não gosta de mim, olha o tanto que eu já sofri, olha o tanto que eu estou padecendo. Ele se esquece por um momento de tantas vezes que Deus o livrou da morte, de quantas vezes Deus abriu-lhe a porta, de quantas vezes Deus lhe deu uma oportunidade, de quantas vezes Deus foi glorificado na sua história, de quantas vezes Deus entrou na onde não tinha mais solução e deu a vitória. Ele se esquece, mas esta noite Deus nos trouxe aqui para nos dar um chacoalhão e dizer: lembra-te que eu sou o teu Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Existem algumas coisas na vida que a gente não pode esquecer. Eu sou péssimo para lembrar datas. Eu sou horrível para lembrar datas. Para ser sincero, devido talvez o ritmo que eu fui criado, nós não costumávamos programar muito festas, comemorações. Então tem vezes que eu esqueço até o dia do meu aniversário. O meu filho mais novo, o Felipe, esse ano ele me passou uma vergonha absurda. Eu estou durante o dia trabalhando normalmente, numa boa, sossegado e tal, e eu costumo ligar para eles sempre que posso. E eu liguei para eles, falei com o Vitor, que é o mais velho, passou para o pequenininho, e ele ainda fala muita coisa errada, mas de repente ele disse: aí pai, eu sei que o senhor não está lembrando, mas hoje é o meu aniversário. E eu fiquei com muita vergonha, porque eu não lembrei do aniversário do meu. Eu sou péssimo para datas, às vezes para nomes, eu tenho muita dificuldade com isso. Mas uma das coisas que eu peço a Deus todo dia: Deus, não deixa eu esquecer do quanto tu és bom para mim. Não deixa eu esquecer do quanto eu dependo do Senhor. Não deixa eu me esquecer do quanto o teu Espírito me torna alguém diferenciado nesse planeta. Oh glória, toda vez que eu me lembro destas coisas, eu me faço lembrar do Salmo de número 103, quando o salmista está jubiloso, cantando ao Senhor, e ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tem uma bênção de Deus que está pairando sobre a tua vida perpetuamente. Não se esqueça disso. Vai se levantar o inferno, vai se levantar os seus demônios, vão as portas se baterem, mas as portas do inferno não vão prevalecer, porque Deus já te protegeu, Deus te guardou, Deus te amparou. Oh glória a Jesus, aleluia. Então eu enumerei aqui algumas coisas que a gente não vai poder esquecer enquanto crentes. Guarda isso, irmão, em nome de Jesus. Enquanto você for crente, servo do Senhor, você não pode se esquecer disso. O proverbista ou o sábio, ele deixou já no balanço da sua vida alguns conselhos. Quem já leu Eclesiastes sabe que é um dos livros mais fantásticos em quesito de informação a respeito da vida. Leia Eclesiastes qualquer hora dessas, mas leia compulsivamente, e você vai ver que as coisas não são tão novas assim. As coisas, elas são, parece que um ciclo rotativo, e você vai aprendendo ao longo da sua vida, e quando você termina a sua vida, você não aprendeu tudo. E quando ele está fazendo esse balanço, ele chega na categoria chamada juventude, e para a juventude ele escreve assim: lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Ô irmão, é muito bom ser jovem. Eu acho que não tem uma coisa melhor na vida do que ser jovem.
Porque quando a gente vai envelhecendo, o trem vai azedando muito rápido. Se eu falar para vocês que eu estou aqui com dor na coluna. E olha que eu não sou tão velho assim não. Estou com 42, cara, vai 43 aí, se Deus permitir, em outubro. Guarda a data, 29. Mas o negócio já começou a ficar meio travado para mim. Fazer um pedalzinho sábado, quando eu voltei, eu pensei que eu ia morrer. Oh Deus, é só um pedal, me ajuda a chegar em casa. Graças a Deus que tem metrô, né, irmão? Você taca a baia lá dentro e vem com o Strava ligado. Chega em casa, dá 42 quilômetros. Mas enfim, o jovem, ele tem vitalidade, ele tem força, disposição, saúde. E parece que nesse tempo a gente está tão envolvido com as solicitudes da vida que nem sempre Deus se encaixa nos nossos projetos. Nem sempre. E a gente ocupa tanto o nosso tempo, é faculdade, é namoro, é projetos, é empreendedorismo, e a gente vai ocupando. Quando vê, você mal está vindo na igreja no domingo de manhã, e quando vem já fica dizendo assim: ô bispo, vamos lá, bora. Dá meio-dia, mas eu só quero. Você entende? Você ocupa todo o espaço da vida, porque você tem muito a dar, tem muito a oferecer, e parece que Deus fica em segundo plano. Mas um dos homens mais sábios, se não o mais sábio, ele olha e diz: quando você tiver toda a sua força, quando você tiver todo o seu ânimo, quando você tiver à disposição toda a saúde possível, quando a flexibilidade do teu corpo estiver 100%, nesta hora, lembra que você foi criado por Deus. Lembra, e nessa lembrança dá para ele o seu melhor. É aquilo que eu comecei falando aqui no início desta minha fala. Não adianta a gente vir e encarar como se fosse uma obrigação. Ei, Deus não está pondo uma arma na sua cabeça dizendo: vem para a igreja, vai para o culto, senta lá, dá glória, meu Deus não está fazendo isso não. Agora, se você vier, venha com as mãos cheias. Oh, glória! Aleluia! Uma das ordenanças de Deus com relação a você comparecer diante dele é: não venha com as mãos vazias. Eu não estou falando apenas de finanças. Eu estou falando de uma figura espiritual, onde você traga alguma coisa que Deus admire, que Deus goste, que Deus fique feliz, que Deus tenha satisfação, que Deus se apraz. Eu queria que você entendesse que esse momento é um momento ímpar. Poucas pessoas têm o privilégio que você tem. Quais são eles? Primeiro, você é salvo de todo o pecado pelo sangue de Jesus. Segundo, você tem a presença do Espírito Santo, que te dá diretrizes da vida que nenhuma ciência da terra pode te dar. Terceiro, você está arrolado com o nome no livro da vida, e se a trombeta tocar hoje, te vai morar na eternidade com Jesus. Isso é bom demais, irmão. Então aproveita, está tudo bem. E ele diz: vai chegar dias que você vai dizer: não estou bem, não estou legal, eu não estou bem não, eu não queria nem estar aqui. Vai chegar dias. Então ele diz: quando tiver tudo bem, lembra. Porque quando chegar os dias ruins, pode ter certeza que haverá um conforto de Deus para você.
Porque aquele princípio, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu não quero aqui adulterar o sentido, mas eu quero crer que isso aí também diz respeito a uma vida abundante, de tal maneira que quando as coisas ficarem ruins, o próprio Deus vem e te diz: deixa eu te ajudar, deixa eu afofar o teu leito de dor, deixa eu cultivar com você aqui esse momento de dificuldade, e eu vou transformar isto em um momento de esperança. Você vai vencer, você vai passar para o outro lado, e eu vou estar aqui para segurar a tua mão. Deus não vai te deixar. Se você honrá-lo, Ele vai te honrar também. Glória a Deus. Meu coração está aquecido aqui essa noite. Aleluia. Uma segunda coisa que é preciso nós como igreja lembrar, aleluia, é dos nossos líderes, dos nossos pastores. Irmão, o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, eu vou até ler, porque aí você guarda na memória. Hebreus, capítulo 13. O texto diz assim, no verso 7: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. A fé dos tais imitai, atentando para a sua maneira de viver. A gente estabelece um vínculo dentro da igreja com os pastores, e estes começam a ser para nós uma espécie de exemplo a ser seguido, e de fato são. O escritor aqui, ele está fazendo menção, e ele está no final da sua escrita a respeito de tantos assuntos tratados aos irmãos, entre eles o mais sublime, que é concernente à fé, comportamento de fé, vida com Deus e através da fé. E ele chega nesse ápice de dizer: quando você estiver em dificuldade, primeiro, lembre-se dos seus pastores. Por quê? Porque eles ensinam a palavra de Deus. Irmão, eu tenho lutado um pouquinho para tentar pregar só a palavra de Deus. Só. Eu tenho me esforçado um pouquinho para trazer para os irmãos a informação a respeito da palavra de Deus. Primeiro, porque eu sei que o princípio de sobrevivência para a vida do crente é a palavra de Deus. Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem por eu ouvir, e ouvir a palavra de Deus, se não for pregada a palavra de Deus, vocês vão morrer no meio do caminho. Vai chegar uma hora que não vai fazer sentido vocês estarem frequentando um culto, ou não vai fazer sentido esse negócio de orar, de falar com um Deus que não se vê, e não vai fazer sentido de acreditar numa palavra profética, não vai fazer sentido, porque a palavra não foi enxertada. Mas se a palavra é pregada, você tem força para caminhar, mesmo que tudo esteja dando errado. Então deixa eu dizer uma coisa, eu posso dizer isso aqui com toda a liberdade: valorize os seus pastores que pregam a palavra. Oh glória! E lembre-se, quando você estiver em dificuldade, lembre-se da palavra que foi pregada a você. Glória! Quando o salmista está falando no Salmo 119, ele diz: ei, lâmpada para os meus pés é tua palavra, farol baixo, para iluminar aqui, para você não tropeçar, aleluia, e luz para o meu caminho, farol alto, que é para você não quebrar a cara lá na frente,
Oh glória, à medida que você vai ouvindo a palavra, as coisas vão se esclarecendo ao seu redor. E tem uma coisa linda que acontece com quem ouve e pratica a palavra. Ele é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando veio as intempéries, ele esteve firme e passou a tempestade. E ele estava lá. Oh glória, eu levanto a minha mão sobre a tua vida essa noite em nome de Jesus, para dizer para você: ouça a palavra, cultive a palavra, lembre-se da palavra, você não será destruído. Eu vou falar uma coisa aqui a vocês. Ou é época ruim de obreiros, oh, tem uns pastores que dá vergonha. Esse cabra ruim. É ruim mesmo. Ruim a ponto de você perguntar um trem da Bíblia para ele ficar agora, irmão, que antigamente não, há alguns anos atrás, o cara ficava famoso porque ele pregava bem, porque ele discursava o texto sagrado bem, que ele era bem pentecostal. Agora basta ser bobo e postar vídeo no TikTok, sabe? Tem uns pastores que eu vou dizer para você um negócio, ou vergonha que eu sinto deles, assim, tipo alheio, sabe? Porque são uns palhaços. Eles fazem humor com maestria, mas não sabem guiar ninguém para o céu. Eles são ótimos comediantes, eles fazem rir, e eles brincam com o evangelho, eles brincam com as coisas sacrossantas, eles fazem palhaçada de todos os meios, mas quando você vai caçar um conteúdo para que sua fé não seja abalada, você não acha nada neles, mas Deus ainda tem os seus remanescentes, que a palavra guardada no coração para não pecar contra Deus. Que Deus nos guarde, bispo. Deus nos proteja a nossa mente, para que quem nos ouça a palavra de Deus. Uma terceira lembrança que a Bíblia nos indica. Eu não sei se esse relógio tá qual que foi, hein? Tá acelerado hoje, bispo. Aleluia. Uma terceira lembrança que você como crente precisa ter. Primeiro, é que você precisa lembrar quando você estiver bem, jovem, saudável. Segundo, lembre-se dos pastores que te ensinam a palavra de Deus e faça processar isto. Terceiro, lembre-se dos fracassos que já aconteceram, são exemplo para você. Jesus fez menção de um que é marcante. Lucas capítulo 17, verso 38, Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló se apaixonou pela cidade. Ela se apaixonou de tal maneira que a vida dela correndo risco, a família correndo risco. Anjos de Deus chegaram para resgatá-los como resultado da oração de Abraão. E quando os anjos chegam, dão as instruções e dizem a eles: vão embora, escapem por suas vidas e não olhem para trás, porque aquela cidade era uma espécie, vamos lá, não quero forçar a barra, mas vamos colocar aí São Paulo, Rio de Janeiro, na época do carnaval. Era o diabo lançando seus projetos e as pessoas abraçando, de tal maneira, a perversão estava tão latente naquelas pessoas, que nem os anjos de Deus foram respeitados. Mas ela estava apaixonada
por aquele ambiente sórdido, desprezível. Ela não queria ir embora, ela queria ficar. E quando eles empreendem fuga, de repente, a paixão pelo que fica faz ela virar o pescoço para trás, e se cumpriu sobre ela a sentença de Deus, porque quem olha para trás não vai chegar lá na frente. Ô irmão, toda vez que você sentir saudade da sua época de Sodoma e Gomorra, da sua época de Egito, toda vez, em nome de Jesus, insista em não olhar para lá. É para frente o projeto de Deus. O livramento que Deus quer te dar está lá na frente. E a ordem que Deus está dando para nós aqui esta noite é: marche sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás. Aconteça o que acontecer, seja o barulho que for, você não está autorizado a olhar para o que ficou lá. Não presta mais, não te serve mais, não cabe mais você nunca mais vai pôr os pés lá. Deus está dizendo: eu tenho com você um futuro, eu tenho com você um projeto, eu tenho com você algo melhor. Eu vou te abrir portas, eu vou te dar oportunidade lá. Aleluia. Não cogite, irmão. O texto que me emociona muito às vezes com relação à vida com Deus, a ministério, é quando eu me deparo com um texto que diz: você pôs a mão do arado, não pode olhar para trás. O crente não pode olhar, porque a gente mas nós somos muito emocionados. E o que nós deixamos para lá, algumas coisas eram caras para nós, nos satisfaziam, preenchiam o nosso ego, massageavam a nossa existência, e a gente deixou por algo melhor, a gente deixou por algo maior, a gente deixou por algo invisível, a gente deixou por algo que só pode se alcançar por meio da fé. E aí Paulo me deixou pirado. Esse dia eu disse: Paulo, você não tem juízo, olha o que você está falando. Ele disse assim: é as coisas que os olhos não viram, é as coisas que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não dá para olhar para trás e perder a bênção. Em nome de Jesus, eu te aconselho aqui essa noite a firmar o teu semblante e vai para frente. Bate o pé no chão e diga: eu vou caminhar, eu vou lutar contra esse meu desejo, minha vontade, essa minha inclinação. Eu não vou ceder. Eu tenho Jesus, aleluia. Eu tenho uma bênção do meu Salvador, não vou perder. Eu encerro. Glória. Estou sentindo Jesus aqui, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Por último, a Bíblia ensina-nos que a gente precisa se lembrar, se por acaso a gente cair. A igreja de Éfeso é uma das igrejas mais pentecostais que a Bíblia nos dá notícia. Uma igreja onde as coisas aconteciam de verdade. Lá, os enfermos eram curados, os bruxos aceitavam a Cristo, os que vendiam nichos, eles deixavam essa profissão para servir a Deus. As sacerdotisas de Artemis vinham para Jesus e se tornavam mulheres dignas, mulheres piedosas, porque o poder do evangelho a constrangia a mudar de vida. Era uma igreja onde Deus usou muito Paulo para pregar
a palavra, e o diabo mirou uma seta no alvo da igreja de Éfeso, até que essa igreja começou a entrar em decadência, ao ponto de Paulo ter que dizer a eles: irmãos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você for ler a história da igreja de Éfeso, você vai perceber que é uma igreja que de repente estava bem e do nada começou a ficar ruim, a perder a essência, a perder o brilho, a perder a ação de Deus sobrenatural. Eu acho que esse é o ponto mais horripilante da história de um crente, quando ele de repente decai e perde a graça, e perde o brilho do Espírito Santo, e perde a comunhão com Deus, e fica sozinho, fica só um religioso chato, fica só um filósofo de balde, fica só mais um no meio da multidão. É muito ruim isso acontecer com um crente que vem para a igreja, nem prazer de trazer a sua Bíblia ele não tem mais, ele não tem alegria de cantar um louvor a Deus, ele não tem alegria de dobrar o seu joelho para falar com Deus. Um dia ele já orou muito, já orou de madrugada, já subiu o monte, já desceu o monte. Um dia ele já foi um crente obediente, ele já foi assíduo nas coisas de Deus. Era de manhã na oração, era à tarde no círculo de oração, era à noite no culto de ensino, nos cultos de domingo ele estava sempre assiduamente. Mas aí a coisa foi ficando costumeira, foi perdendo a essência, e ficou um religioso vazio. Aí vem Jesus e diz: mas eu não quero te perder, eu sei o quanto você me custou, eu sei o quanto você me foi caro no Calvário, eu te amo, eu quero te encher de novo, só precisa de uma atitude. Qual é a atitude? Aí ele vem lá no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, e diz: lembra-te de onde caíste, e arrependa-te, e volte a praticar as primeiras obras. O que Deus está dizendo é: nem tudo está perdido, você não vai ser jogado fora, tu não é descartável. Deus te ama tanto que Ele está dizendo: se você se lembrar onde foi que aconteceu o problema, eu sou Deus que vou lá e fecho esta cova, e fecho este caixão. Glória, segura na mão de alguém se você pode, por favor. Se você pode segurar na mão de uma pessoa, eu queria que você segurasse na mão dela e diz: essa noite Deus está avivando a tua memória. Você me calna remai, remuita camanasi, lerabaitu que marraifa, suri remeivia. Aleluia! Não vai ficar imperando sobre nós o esquecimento. Aleluia! Essa amnésia que faz a gente ficar irresponsável, que faz a gente ficar como se nada tivesse acontecendo e nós não devêssemos satisfação para Deus. Deus está fazendo você lembrar: eu sou teu pai, tu és meus filhos. Eu tenho aliança com você, eu tenho compromisso com você, e se você for fiel a mim, eu colocarei por terra todos que se levantarem contra ti, diz o Senhor. Vou deixar você adorar a Deus por alguns segundos aí, do jeito que você quiser, da forma como você achar que dá. Aleluia, deve ter alguma palavra bonita no teu vocabulário que você saiba dizer para Jesus aí agora. E você vai dizer: Jesus, eu estou me lembrando quando o Senhor me curou da minha enfermidade. Eu estou me lembrando quando o Senhor entrou no meio da minha família e estendeu a mão sobre alguém que eu amo. Jesus, eu estou me lembrando que nada é impossível para o Senhor. Então recebe a minha confiança e a minha fé. Jesus, eu estou me lembrando o quanto tu és grande, o quanto tu és tremendo, o quanto tu és poderoso. Eu estou vendo aqui nessa noite pelos olhos da minha fé, enquanto eu prego esta palavra, barreiras do inferno estão sendo demolidas. O Espírito de Deus está comunicando para alguém aí: lembra-te que eu sou poderoso, lembra-se que eu sou o Deus que tirou você do lamaçal do pecado, aonde ninguém te alcançou, a minha mão te puxou de lá. Lembra? Fica de pé, por favor, se você pode.
Oh, Jesus está aqui. Aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo e se esqueceu desta bênção, se lembra que você foi queimado com o fogo do Espírito. E abra sua boca em línguas estranhas agora. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, o Filho de Deus. Esta será uma noite que o seu coração vai ser carimbado com a palavra: eu me lembro de ti, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aproveita esse momento e vai orando ao Deus aí agora. Vai orando ao Espírito Santo aí agora. Aleluia. Você vai para casa hoje renovado em nome de Jesus. Suas memórias das ações de Deus quanto a você serão renovadas. O Espírito de Deus vai te comunicar o quanto Ele cuida de você, o quanto Ele é poderoso para fazer abundantemente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O Espírito de Deus está te comunicando esta noite que mesmo que seja impossível, para Deus nada é impossível. O Espírito de Deus está te comunicando aqui esta noite. Ele é médico por excelência, e mesmo que o diagnóstico esteja dando contra você, a mão de Jesus está te alcançando aqui essa noite. Quem sabe esta noite da cura. Essa é a Malai Charica Hauepanama Nakahasi. Aleluia, Jesus. Deus lá na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos, levanta suas mãos. Levanta suas mãos para os céus. Oh, glória a Deus, oh, que coisa maravilhosa. Tá sofrendo, louve. Glória a Deus. Não importa, louve. Seu louvor invadiu o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor.
forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Se assenta só por um instante. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Alabaria sebere cantaravas. Você que é batizado no Espírito Santo, fale em línguas agora. Darai que eu dere bine barabassai. Xanabrio fore que meneria sai. Xenebrio que assuri que merevia andará sábia. Xanari andará baraga doni barabababá da catá. Xarai que cheire calavas. Espírito Santo de Deus. Revarabassore canarabassai. Chanaya tarakashore calabarabadogue vassai. Chenebrio que fore que menevassai. Espírito Santo de Deus. Oh, aravai assai. Lebarassore canarabassubia. Chaya queria sobre cantarabas. Fale em línguas, irmãos, fale em línguas, fale em línguas. A gente precisa entender. Está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar O que Deus irá fazer. Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar.